Alô, você, aluno Espaço Humano. Deixa eu pegar aqui o centro aqui da sua tela para conversar com você sobre esse momento tão importante que é a nossa correção do simulado Espaço Humanas. Nós vamos dar um passeio aqui pelas 15 questões que foram por mim selecionadas, da parte aí envolvendo mais a disciplina de História. O meu amigo professor Luiz Carlos vai fazer o mesmo em Geografia e a nossa grande potência da filosofia e sociologia, professor Agenor Florencio, faz isso nas 15 questões que ele selecionou, beleza? Então esse simulado foi construído por nós três professores, né? Também teve ali o compartilhamento também do trabalho com todos os nossos professores, parceiros aí no Espaço Humanas, como a professora Rayara, como o professor Sami, e portanto, fizemos essa entrega para que vocês pudessem, através dessas questões, revisar tudo aquilo que foi importante do primeiro módulo, ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham utilizado essa ferramenta da melhor forma possível. Eu vou lançando as questões aqui na tela. Vamos comentando, abrindo ali as possibilidades, análises, extratores, para que você se sinta seguro. Não esqueça, professor, nesse simulado Espaço Humanas eu só acertei 30, 32, 33, professor, eu queria 40, eu queria 43, eu queria 39. Calma, meu amigo. O que há de importante nesse momento é você saber por que errou cada item, caso tenha errado, obviamente. É você avançar, tá? É muito importante o aluno ter em perspectiva que o simulado é oportunidade de avanço, de melhora, de desenvolvimento, de você conseguir ali dar um passo na frente do aprendizado do conteúdo, tomar mais atenção na análise dos itens, treinar com mais atenção também a questão da interpretação dos comandos, tá? Então, é uma oportunidade, gente. Vamos abraçar, vamos agarrar isso com toda a vontade. Tá começando aí um segundo semestre maravilhoso, um módulo 2 com temas decisivos. Nós temos certeza, convicção que você vai estar muito, mas muito preparado no Enem 2023. Vamos juntos nessa jornada? Vamos embora! Primeira questão na tela das que eu selecionei, gente, é a questão número 2. Deixa eu ir para o cantinho aqui. Deu certo. A nossa questão número 2, ela começa assim. A maioria portuguesa na Constituinte da Revolução do Porto queria suprimir empregos públicos criados no Rio de Janeiro a partir de 1808, além de reduzir ao máximo o comércio direto entre o Brasil e outros países, recuperando receitas alfandegárias perdidas em 1808 com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Olha só, gente. Fica óbvio no texto que o movimento nascido em Portugal em 1820, que você aprendeu a chamar de Revolução Liberal do Porto, foi uma revolução marcada pelo espírito liberal, em que a monarquia portuguesa teve seus poderes limitados, né? O rei teve seus poderes limitados a partir de uma Constituição, exatamente. A Revolução do Porto está no rol das revoluções constitucionalistas e liberais europeias que desejavam um governo mais descentralista, o empoderamento dos parlamentos e a limitação dos poderes do rei. Entretanto, também era propósito dos portugueses recolonizar o Brasil. Veja na menção do texto quando ele diz assim, além de reduzir ao máximo o comércio direto do Brasil e de outros países. Sim, porque você aprendeu que a partir da abertura dos portos de 1808, o Brasil pode comercializar com outras nações. Exatamente. Mas aí eu quero chamar a atenção para você que o texto está dizendo que os portugueses querem retomar, né, essa possibilidade de passar a explorar as riquezas das nossas terras com maior atenção, com maior força. Dessa maneira, é importante você observar o que vem agora no comando. A Revolução Liberal Portuguesa de 1820 convocou uma constituinte que contava também com a participação de representantes brasileiros. Conhecido como... Lembrar que o Brasil já era Reino Unido de Portugal e Algarves desde 1815. Você está ligado nisso? Conhecido como Revolução do Porto, o movimento A. Ampliava o número de funcionários do governo português e estimulava a oposição ao príncipe regente no Brasil. Gente, não é bacana.
Até porque, quando Dom João vai embora para Portugal, ele deixa como príncipe regente no Brasil a figura do Dom Pedro. E ao deixar a figura do Dom Pedro no Brasil, a ideia era recolonizar e não fazer oposição ao príncipe regente. Óbvio que esse príncipe regente, isso aí já é outra conversa, aliou-se às elites agrárias do Partido Brasileiro e deu o caminho à nossa independência. Beleza, mas isso é outro papo, né? Outro papo. Letra B. Restabelecia a política mercantilista na economia metropolitana. Gente, não se restabelece o que ainda estava em vigência. A política dominante ainda era uma política mercantilista. Óbvio que com um ideal liberal da burguesia lusitana, nós tínhamos novas práticas econômicas burguesas em Portugal. Mas, quando nós pensamos em recolonizar, nós estamos diante de uma prática mercantilista. Né? Então, não se restabelece o que está em vigor. Concorda comigo? Está fora a letra B. Letra C. Combater o poder absolutista. Tranquilidade. Perfeita a nossa letra C inicialmente. Por quê? Porque a Constituição, criada pelo movimento vintista lá em Portugal, limitava os poderes do monarca, limitava os poderes do rei. E procurava reequilibrar o poder decisório do Estado em benefício da metrópole. Óbvio, esse poder decisório fica muito claro no texto quando fica óbvio que os portugueses querem cancelar a abertura dos portos, querem cancelar os tratados comerciais que o Brasil, que a coroa celebrou em 1810. Por quê? Porque quer, sim, recolonizar, ou seja, estabelecer um poder decisório em favor da metrópole. Leia-se Portugal. Letra C, corretíssima. Letra D, opunha-se às ideias iluministas. Pelo contrário, se é um movimento liberal, essa ideologia liberal foi gestada com base nas ideias iluministas. Letra E, fortalecia a monarquia portuguesa. Afirmativa imprecisa. Por quê? Porque se eu tenho a limitação do poder do rei por uma Constituição, essa monarquia não está fortalecida. Concorda comigo? Então, galera, questão número 2, não tem mais surpresa. Letra C, alternativa correta. Espero que você tenha entendido. Se marcou outra questão, tenha compreendido por que não ficou bacana. Vamos juntos para a próxima questão. Deixa eu chamar ela aqui. Foi! Questão número 3. Leia o fragmento abaixo, escrito por José Bonifácio no século XIX. O imperador tinha só 2 caminhos a seguir. Ou ser verdadeiramente constitucional, ou absoluto. No primeiro caso, nada tinha que temer dos brasileiros. No segundo, corria grandes azares, mas com juízo e constância poderia obter seu fim. Mas, hesitando constantemente, seguindo as circunstâncias, de certo, há de vir a ser vítima sem falta. Acerca do contexto da formação do Estado Imperial Brasileiro e seu processo de constitucionalização, veja que, embora a discussão do José Bonifácio já traga muito do que foi os dilemas vividos políticos entre Dom Pedro e as elites brasileiras, mas o comando da questão ele é muito aberto, ele é muito amplo. Ele não restringe apenas às perspectivas do enunciado, do texto. Embora uma prova como o Enem, é padrão da prova do Enem, da produção de item, não colocar um excerto pelo qual ele não seja importante ou necessário para executar a questão. Então, se está lá, é porque é elemento importante para a resolução da questão, até pelo princípio da economia da prova, ou seja, ninguém vai sair colocando texto na prova do Enem que não precisa ou não sirva para nada. Afinal, a impressão custa caro, né? Mas esse comando aqui em especial nos deu essa perspectiva. Aumentou o nosso espaço amostral de observância, porque ele quer que você assinale algo adequado com base em todo esse tema. Concorda comigo? Letra A, Dom Pedro I, diante das ameaças separatistas da oligarquia paulista, optou por impor um regime centralizado. Calma lá. Você sabe que no Primeiro Império o movimento separatista não foi em São Paulo, foi aqui no Nordeste, nascido em Pernambuco, que congregou ali diversas regiões das províncias nordestinas. Esse movimento foi a Confederação do Equador. E segundo problema, esse movimento ocorreu depois da Constituição em 24. Ou seja, primeiro o monarca impôs um regime centralizado, para depois vir a revolta. Então, A está foríssima. Letra B. A monarquia constitucional foi instaurada no Brasil com a emancipação política em 22, fato, houve a emancipação em 22, mais tarde a Constituição em 24,
e caracterizou-se pela estabilidade política. Meu amigo, se você marcar isso aí, você está passando por severos problemas ou você faltou às aulas do professor Lucas. Não faz assim comigo. Não é bacana a letra, porque não tem essa estabilidade. Essa estabilidade foi construída do segundo reinado para frente. Pelo amor de Deus, presta atenção, danado, no que você vai marcar. Letra C. Dom Pedro I, com a dissolução da Assembleia Constituinte em 23, contrariou os interesses de parcela importante das elites brasileiras. Gente, a C é muito boa, porque de fato a Assembleia Constituinte de 23 seguia um pouco daquele princípio liberal da Revolução dos Portos. A ideia era limitar o poder do monarca. Assim sendo, Dom Pedro vai ver aquilo com alguma diferença e vai mandar fechar a Constituinte de 23, a noite da agonia, e outorgar a Constituição de 24, ou seja, contrariando os interesses elitistas agrários no Brasil. Ok? Letra C é excelente. Letra D, a adoção do poder moderador em 24 foi sugerida por setores da elite brasileira influenciados pelo liberalismo político estadunidense. Olha o dedinho. Não faz isso não. Meu amigo, que cabeça é essa, papai? Tomando a tela toda. Olha só. Não faz isso na letra D. Por quê? Porque a instauração do poder moderador é um princípio conservador. Nada liberal tem ali. Nadissimamente liberal. Né? Como também não era nada liberal as perseguições religiosas, não era nada liberal a escravidão. Havia muita contradição na Constituição de 24. Então, o princípio liberal político estadunidense era a república, era o federalismo, coisa muito diferente do que praticou-se na Constituição de 24. Né? Então, galera, não. Não para a letra D. Letra E, implementação do parlamentarismo monárquico em 24. Informação imprecisa. O parlamentarismo no Brasil foi implementado no segundo reinado, né? Quando se criou o parlamentarismo às avessas, né? Foi estimulado pelas boas relações diplomáticas, não, assim, foi uma afirmativa comprometida, né? Então a gente, questão 3, tranquilidade, olha aí, mata no peito e sai jogando. Resposta certa, a letra C, moçada! Então chama a próxima, aqui tá chegando ela, a questão número 5. Vamos embora que vai dar certo. Leia o trecho abaixo. Além da homossexualidade e da bestialidade, a bigamia, o adultério, o concubinato e o assédio dos padres às mulheres eram condenados como atos e pensamentos impuros. A ênfase doutrinária sobre a castidade pré-nupcial, a fidelidade no casamento e as relações sexuais como obrigação conjugal com vistas à reprodução e não ao prazer, enfrentava uma resistente permissividade da população. Ou seja, o povo estava para fazer mesmo a promiscuidade, né? Documentada no sexo antes do casamento, no nascimento de filhos ilegítimos, na aceitação de uniões consensuais e na prostituição. O que está dizendo? Que embora determinadas práticas fossem combatidas, o povo fazia mesmo, né? Essa é a interpretação do texto. Sobre o Tribunal da Inquisição no Brasil Colônia, é correto afirmar: a Inquisição foi criada com a intenção de reduzir a reprodução da sociedade através... Pelo contrário, gente, pelo amor de Deus. Defendia-se uma sociedade permeada pelo casamento, católico, bonitinho, né? Padrão FIFA, aquela coisa. Então, não é essa ideia de reduzido que está na letra A. Letra B. A Inquisição enfraqueceu os valores europeus na América Portuguesa ao incentivar o racionalismo. Não, gente, de forma nenhuma. Como é que enfraqueceu se a Inquisição quer justamente coibir os comportamentos que são dissonantes, que são contrários aos valores de uma cultura europeia cristã, né? Então, o enfraqueceu da letra B não é legal. Não é legal. Tá? Esse papo aí de racionalismo e renascimento veio só para mexer com o seu miolo mesmo, mas não é bacana, porque os valores cristãos europeus eram impostos através da Santa Inquisição, combatendo os comportamentos que eram considerados contrários a isso. Letra C. A Inquisição objetivava controlar o comportamento da sociedade luso-brasileira. Beleza, era um sistema de controle social, onde se combatia os comportamentos, né, criminosos contra a fé cristã. Ainda que ocorressem no cotidiano práticas consideradas pecaminosas. Fato. O texto indicou, inclusive,
que há documento, né, histórico para demonstrar que essas práticas pecaminosas elas existiam, né, e que a Inquisição realmente funcionava para tentar dar uma freada nisso. A letra C é de boa, né? Inclusive é uma alternativa que ajudou porque ela é meio que um extrato da interpretação do texto. Concorda comigo? Letra D. A Inquisição fortaleceu religiões de culto protestante. Pelo amor de Deus, a letra D é meio absurda. Claro que não. Combatia-se, né, as práticas religiosas alternativas. Letra E. A Inquisição tinha por objetivo congregar a comunidade judaica no Brasil, especialmente no Nordeste, invadido pelos holandeses. Congregar a comunidade judaica, meu amigo, um dos grandes alvos da Inquisição eram os chamados cristãos novos, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, mas que muitas vezes continuavam praticando suas tradições judaicas, né? Então foram muito alvo das visitas. Lembrar? Coisa importante. Dica legal para você anotar aí agora. No Brasil não houve sede do Santo Ofício. O máximo que houve foi uma presença de visitadores do Santo Ofício por aqui. Beleza? Show de bola? Então, questão 5, letra C, marca e ó, corre pro abraço. Vamos para a próxima. Questão 6, né? Questão 6, moçada, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gente, problema nessa 6, houve uma confusãozinha lá na hora de montar o gabarito, né? E você vai ver que tem surpresinha. O cristianismo aparece em quase todas as fases do ritual feudo-vassálico. Primeiro, a cerimônia, mesmo que nenhum dos intervenientes, nem senhor nem vassalo, sejam clérigos, pode realizar-se numa igreja, lugar privilegiado e a entrada em vassalagem. E até muitas vezes se sublinha que a cerimônia se processa na parte mais sagrada da igreja, o altar maior. O juramento, que constitui um elemento essencial da fidelidade, é quase sempre prestado sobre um objeto religioso e até particularmente sagrado, a Bíblia ou relíquias. Primeiro ponto, gente, essa relação de suzerania e vassalagem, ela é muito marcada, lembra do conceito, né? Um acordo, uma aliança entre nobres. Essa aliança objetivava um pacto de fidelidade militar, uma relação de dependência pessoal, em que se visava, né, proteção diante, né, de inimigos, como os povos bárbaros que invadiam ali a chamada Alta Idade Média. Mas o texto está demonstrando que todo esse ritual, né, ele tinha um simbolismo religioso muito grande, muitas vezes era praticado no interior da base de uma igreja, cheio de práticas que acabavam conotando ali uma relação também espiritual, religiosa, né? Então, né, essa é a melhor das interpretações. Ao caracterizar um dos rituais principais do feudalismo, na Europa Ocidental Medieval, o excerto destaca a submissão dos reis e dos senhores ao poder papal. Professor, o poder da igreja era muito grande, então a letra está certa. Gente, calma. O excerto não está trabalhando isso, gente. Pelo amor de Deus, quando é que vocês vão parar de querer marcar qualquer coisa que seja verdadeira sobre a matéria, gente? Pelo amor de Deus, não é possível que na hora da prova do Enem você não escute minha voz alertando que você não deve marcar simplesmente algo verdadeiro sobre a matéria, mas que você deve marcar o que se corretamente responde ao comando danado da questão. Não é possível que eu vou ter que me desfalecer aqui de tanto lembrar isso para vocês, né? Letra B. O mecanismo de relacionamento entre senhores e trabalhadores. Gente, a letra B está errada, grosseiramente errada, né? O gabarito ali, ele não é a letra B, embora esteja indicando que seja a letra B, mas foi um erro lá da marcação do gabarito do diagramador. Por quê? Porque essa é a relação feudo-vassálica, é uma relação entre dois nobres, né? Não envolve camponeses, por exemplo, né? Então, fora a letra B. Letra C, a completa descentralização política. Professor, mas realmente era descentralizado. Tá falado isso no texto, infeliz? Infeliz. O professor perdeu as estribeiras. Tá dentro isso aí no texto. Tá não, doido. Não tá. Isso aqui. Não, chega. Peraí.
Peraí, deixa eu... É porque o dedo tá... Como é? Eu quero botar o... Olha. Então bota... É, pronto, tá aqui. Porque o lado aqui é inverso. Ó, tá no texto? Isso tudo foi pra mostrar que tá no texto. Tá no texto? Tá não, doido. Não tá. Lembrei até do professor Marco, né? Ele fala muito esse jargão, o Marco Aurélio. Grande Marco Aurélio. Letra D. O vínculo entre compromissos pessoais e compromissos religiosos. Óbvio, né? Porque essa relação feudo-vassálica acabava recebendo grandes características religiosas aí nessa discussão. Então, a letra D, de boas, tranquilo, está expressa no texto, nos elementos religiosos, né? O juramento sobre a Bíblia, dentro da igreja, aquela coisa toda, né? Declínio das atividades urbanas no período feudal. De fato, houve esse declínio, né? Na Alta Idade Média, sobretudo. Mas não é o que o texto está abordando. De novo. Marca aí letra D, beleza? É a alternativa para você considerar. Quero chamar aqui agora a nossa questão 9. No texto 1, contam que, são fragmentos, né? Lá da publicação da liderança vinculada aos grupos indígenas, né, o Daniel Munduruku. Texto 1. Contam que, num tempo muito antigo, os Kayapó moravam lá no céu, lá muito acima do teto do céu, onde havia tudo o que se poderia imaginar. Tinha batata doce, macaxeira, inhame, pessoal, bem no carboidrato, mandioca, milho, inajá, banana, caça das mais, né, diversas e tartarugas da terra. Enfim, era um lugar com muita fartura. Observe no texto 1, contam que, ou seja, trata-se de uma narrativa acerca das crenças, das tradições e, sobretudo, a importância das narrativas orais. A gente comentou muito isso ao longo das nossas aulas, que no modo de vida tradicional indígena, nativo, né, havia-se ali uma imensa importância da oralidade, tanto nas sociedades africanas quanto nas sociedades indígenas. Né? Olha o texto 2. Contam os antigos que, no princípio, não havia o fogo. Ou seja, esses antigos denota que os anciãos, né, conhecedores do passado, eles tinham uma importante participação na transmissão dos conhecimentos, das tradições, dos saberes. Né? As pessoas eram obrigadas a comer frutas e raízes se não quisessem comer carne crua, mas elas tinham uma vaga noção de que existia algo que aquecia o corpo e tornava a comida deliciosa. Os fragmentos de Daniel Munduruku apresentam histórias indígenas em que se pode afirmar que tais excertos aludem aos mesmos mitos e cosmogonia dos povos originários. Não necessariamente. Estão expressas, embora tradições, né? Mas elementos diferentes, né? Uma questão antiga do ritual, né? Da morada no céu dos Kayapó. No segundo, a questão do fogo, né? Letra B, retratam as culturas indígenas, passou, e a ausência de valores ligados ao meio ambiente. Não, a relação com o meio natural era muito importante, né? Então, essa ausência aí do item B não ficou bacana. Letra C, consideram elementos das culturas indígenas e enfatizam a organização social complexa dessas comunidades. Alguns elementos das culturas indígenas, beleza, mas assim, não é propósito do texto essa consideração efetiva da organização social. E aí vem aquela distinção. Não vá pelo que se afirma como verdadeiro, mas sobretudo aquilo que o texto esteja dando respaldo. Remete à transmissão dos saberes e aos bens culturais, o elemento natural, esse saber baseado nas tradições da oralidade. A letra D ela é muito boa. Embora essa questão que caiu na UFT, ela recebeu muitas críticas, né? Pois alguns recursos ao composto da questão combateram um pouco aí as imensas possibilidades interpretativas que os recursos dos dois textos davam. E até as possibilidades de, a depender da interpretação, conectar com elementos de outras alternativas, né? Mas, assim, a melhorzinha aqui de longe é a letra D. Afirma a necessidade de tutela europeia, essa mais absurda, né, gente? Não vai ficar legal, não. Então, chama a próxima questão na tela. Já chegou, meu amigo. Questão 10. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel.
Se seu propósito é manter o povo unido e leal. Ou seja, meu amigo, deixa que o povo ache o rei ruim, né? Aquele lance de que os bons governantes são ao mesmo tempo amados e temidos. Mas se não dá para ser os dois, é preferível ser temido do que ser amado. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Pois é, o que ele está dizendo? O rei que é bonzinho demais contribui para a desordem. Gente, qual é o tipo de Estado que essa ideia de Maquiavel fundamentou? O Estado moderno, nacional, centralizado e absolutista. Não é verdade? Mas cuidado com o comando. O tipo de Estado fundamentado pelo excerto foi questionado e superado por outro ideal, meu amigo. A operação do conhecimento aqui é mais complexa. Questão curtinha, mas perigosa. Por quê? Porque a ginástica intelectual aqui pede para o aluno primeiro interpretar a que tipo de Estado Maquiavel se conecta, ao Estado absoluto. Mas qual ideal foi importante para questionar e superar o Estado absolutista? Essa é a pergunta. Essa é a operação. Gente, uma questão como essa tem uma possibilidade muito iminente de ser uma questão de uma TRI considerável. Sobretudo se eu tivesse entre as alternativas, e eu criei, óbvio que o texto Maquiavel eu não criei, mas o resto da questão foi criado, o comando e as alternativas. Essa questão aqui, diferente da anterior, é autoral. Então, qual foi aí o ideal que superou? A resposta certa, o ideal liberal. Foram as revoluções liberais burguesas que provocaram a ruína, a crise do antigo regime, não é verdade? Do Estado absolutista. As outras, socialista, renascentista, medieval. Renascentista e medieval, de longe, porque já tínhamos passado um pouco disso. O próprio Maquiavel é um autor da época do Renascimento, né? Medieval, um período anterior, socialista e anarquista são aquelas teorias da ideologia proletária do século XIX, né? Então, já depois que questionava o ideário liberal. Então, né, não é legal considerar essas outras. Então, marca lá, letra B, e corre para o abraço. Show! Próxima questão, questão 12. Pelos portos brasileiros entram cerca de 38% do total de escravos que vieram para a América até meados do século XVIII. Costa da Mina e Angola eram as principais fontes abastecedoras de Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Luís. Se, desde o início da colonização, Bahia e Pernambuco concentram grandes volumes de importação de africanos, a partir do início das atividades mineradoras do centro-sul do país, o Rio de Janeiro ampliou seu peso. Em todas as estimativas numéricas do tráfico para o Brasil emerge a relação comercial privilegiada do Rio de Janeiro com os portos de Angola entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do XIX. Ó, grifa esse final, vamos aprender um pouco mais com a questão. Segunda metade do XVIII e primeira do XIX é o auge do tráfico negreiro. Grifa e anota de lado. Show? Massa? Sobre as razões das mudanças apontadas pelo texto, é correto afirmar, preste atenção. A. Os movimentos abolicionistas frearam o tráfico de escravizados para o norte e nordeste da América em meados do século... Gente, não é essa a relação. Até porque esse movimento abolicionista é da segunda metade do século XIX que ele pega a pressão mais forte. Então, pera lá, a relação causa-consequência está errada. E veja que no comando, no próprio texto, ele trouxe a ideia matriz da questão. Que, com a atividade mineradora, o fluxo de escravos para o centro-sul, o Rio de Janeiro ampliou o peso, ou seja, passou a receber muitos escravizados. Letra B. O índice de escravizados trazidos a portos brasileiros revela o menor peso da escravidão. Gente, se nós trouxemos quase 40%, quase 40%, 38% conforme o texto, é óbvio que o peso não é menor, o peso é gigante. Letra C. A crescente relevância dos portos de Angola resultou do acordo firmado entre o governo geral e a colônia portuguesa? Não. É porque haviam relações dos portugueses com os africanos, né? O lugar ocupado pelo Rio de Janeiro nas rotas do tráfico a partir de meados do XVIII relaciona-se às dinâmicas econômicas da colônia. Perfeito. Se eu tenho o crescimento da mineração, a necessidade da mão de obra, o predomínio da mão de obra escrava no trabalho da extração de ouro, o Rio de Janeiro, estando ali no centro, no sudeste, foi o grande ponto de receptação dos escravizados no tráfico negreiro. Então, assim, massa.
Show, a letra D, correta. E responde ao texto, responde ao comando. Porque o comando ele pede a razão da mudança apontada, que sai de Bahia e Pernambuco e vem esse fluxo mais forte para o Rio. Bahia e Pernambuco monopoliza a importação de africanos escravizados por cerca de 2 séculos como consequência do poder político da capital Salvador. Calma. A partir do 18, a capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, justamente pelo fator da letra D, pela mudança do centro dinâmico econômico, né? Então, assim, marca a letra D, meu amigo, e corre pro abraço, beleza? Show de bola! Chama a próxima, questão 13. Questão 13 na tela, vai dar certo. Alguns escravos morreram em consequência da violência essencial à sua captura na África. Então, está mostrando que a ação violenta da captura gerou morte. A própria travessia, muitos escravos morriam, né? Muitos outros nas jornadas entre os lugares que habitavam no interior e os portos dos oceanos Atlântico e Índico, ou enquanto aguardavam o embarque, muito mais no mar, outros nos mercados escravos brasileiros, e mais ainda durante o processo de ajustamento físico e mental ao sistema escravista no Brasil. Massa. Ou seja, está falando da ação de controle, violência e subjugação, né, promovido sobre os escravos. A relação típica do cotidiano escravista exposta no excerto teve como efeito, vamos lá, então essa ação de subjugação teve como efeito o quê? O abandono de práticas negociais. A gente falou que de acordo com a historiografia brasileira, assim, mais recente, mais nova, nós entendemos que essas práticas negociais elas existiam e muito. Então elas não foram abandonadas, porque elas vieram fruto da força, inclusive, da resistência escrava. Então não pode ser a letra A. E você tem que entender que a resistência escrava foi um efeito, né? B. A desregulamentação integral da atividade escrava, falso. Pelo contrário, havia uma intensa regulamentação, normas, documentos, legislações, como as ordenanças filipinas, que traziam as regras, né, de como até os senhores deveriam tutelar seus escravos, né? Letra C. O desenvolvimento de ações reativas ao sistema escravista. Reativas, ou seja, de reação, de resistência, foi um efeito às práticas de dominação, subjugação e violência aos escravizados. Letra C, massa. Show de bola. Marca e corre pro abraço. Letra D, a distensão do caráter mercantil. Pelo contrário, né, gente? O caráter mercantil ele era muito forte, então ele não pode ser distensionado. Porque havia um viés mercantilista, exploratório muito forte sobre a base escravista colonial. Letra E, dissolução da relação escravista na estrutura. Pelo contrário, né? Essa relação era muito forte, muito intensa. Letra C, resposta, questão 13, para você marcar e dar tudo certo. Então foi na 13 e agora vamos na 16, a próxima questão da gente na prova. No início do século XVIII, a coroa portuguesa introduziu uma série de medidas administrativas para deter a anarquia que caracterizava a zona da mineração e instaurar certa estabilidade. Um instrumento fundamental dessa política era a vila. Fundar a vila acabava se tornando uma oportunidade para as autoridades coloniais ordenarem o fluxo de exploração econômica, né? E assim, quando falamos de mineração, sempre lembramos do poder controlador da coroa, né? da intendência das minas, da fiscalização, do combate ao contrabando, da concessão das áreas exploratórias, da cobrança dos impostos, né? Então, assim, esse critério administrativo na área mineradora indica que o controle, o intervencionismo da coroa era muito grande, né? Então, as medidas mencionadas reforçam que a capacidade de controle e ordenação estatal na exploração econômica, leia-se na extração do ouro. Uma questão muito parecida com essa já foi cobrada no Enem. A particularidade do controle estatal na área das minas, né? Era essa a temática, né? Então, alternativa correta, letra A. A autonomia dos agentes, pelo contrário, os agentes coloniais eram proibidos de interferir sobre a intendência das minas. Liberdade política, nem tanto, havia muitas restrições na área mineradora. A distensão da atividade tributária, a intensificação seria o correto, e não distensionar.
A renúncia de quaisquer ações conflituosas, pelo contrário, várias revoltas, né, tiveram a região mineradora como palco. Então, letra A, questão 16, já foi. Questão 20. A Biblioteca Nacional do Reino Unido declarou Johannes Gutenberg o homem do milênio. E há poucos outros que alguém poderia nomear para tal honra. Tal honraria se deve a qual invenção? Da câmara fotográfica, isso aí já está vinculado ao século XIX, né, XX. B, da imprensa, que permitiu a impressão de livros, jornais, panfletos, entre outros, e contribuiu para a disseminação de ideias. Gente, corretíssimo. Gutenberg, ao criar a imprensa de tipos móveis, foi fundamental para a circulação de novas ideias, contribuiu para o reforço de uma nova mentalidade ligada ao Renascimento, ligada à Reforma Protestante, da transformação do imaginário da sociedade moderna, né? Então a letra B está perfeita. Estudos de anatomia, não. Lembra-se avanços anatômicos no Renascimento científico, homens como Vesálio, né, William Harvey, não a Gutenberg. De satélites espaciais, não, né, gente? Aí já é da corrida aeroespacial da Guerra Fria. E da internet também não é bacana, questãozinha leve, viu? Questão lightzinha aqui, só para dar aquela valorizada no passe aí de vocês. Então vamos marcar aí letra B de bola. Mas assim, leve para quem está de olho nas discussões das aulas, né? Quem não estava de olho pode ter escapado aí, né? E vai dar tudo certo. Vamos chamar aqui agora a questão de número 33. Deu um salto aí, foi para 33, ó. Nenhuma região brasileira sentiu mais a chegada da corte do que o Rio de Janeiro. Sede do vice-reino desde 1763, né? A mudança da capital. Escolhida para ser capital provisória do Império Luso-Brasileiro, com a vinda da família real. Para se ter ideia, a população cresceu de 60 mil habitantes para 112 mil. Gente, eu dei um número muito aproximado a esse numa aula, né? Eu falei que saiu de 50 para 100. O texto está falando de 60 para 112, a mesma proporção de crescimento, né? Duplicar. Eu falei muito dessa discussão, inclusive, em sala de aula. Olha que interessante. A obra aí do Jurandir Malerba. Na chegada da família real portuguesa, muitas foram as transformações que marcaram a sociedade naquele momento. Assinala a alternativa que demonstra corretamente uma dessas mudanças. Gente, a questão facilitou demais, porque assim, marque uma mudança que ocorreu no período da estada da família real. Só. Abertura dos portos, tendo como única nação beneficiária a França. Aí o início foi bem, mas o final foi mal. Porque as nações amigas, né, era notoriamente a Inglaterra. Lei Áurea, não, aí é Segundo Império, não é aqui nesse período. Desapropriação de dezenas de imóveis para alojar cortesãos. Correto, muitos imóveis foram realmente desalojados em virtude daqueles de 11 a 15 mil pessoas da corte desembarcarem aqui. Houve muitos impactos cotidianos, né, no Rio de Janeiro. A letra C, embora seja uma informação um pouco mais minuciosa, mas ela de fato é coerente. Queda nos valores de aluguéis devido à alta oferta de imóveis. Não. Aí você usa o raciocínio lógico. Você está vindo a corte para cá, 15 mil pessoas, né, de cara. É óbvio que a procura é maior, né? Independência política do Brasil em relação a Portugal. Não, isso é posterior, 1822. Inclusive, a família real já tinha, inclusive, retornado após a Revolução dos Portos, né? Então, vamos marcar aqui a letra C como alternativa correta da questão 33. Questão 33 já foi, 22 eu já... Peraí, a 22... Epa, fugiu a 22. Eu vou botar 22. Espera aí, só um segundinho. Prontinho. A 33 eu resolvi. A 22 eu resolvo agora. Olha, uma questãozinha, né? Muito interessante essa daqui. À primeira vista que encontrei as ilhas, dei o nome de São Salvador. Olha o nome cristão. Em homenagem à sua alta majestade,
que maravilhosamente deu-me tudo isso. Carta do Colombo. Os índios chamam esta ilha de Guarani. A segunda ilha deu o nome de Santa Maria de Concepción. A terceira, Fernandina. A quarta, Isabela. A quinta, Juana. E assim cada uma deu um novo nome. Você está falando que da presença europeia, né, de Colombo, uma das primeiras preocupações era a nomeação desses territórios, a incidência de nomenclaturas, a propósito de demarcar poder, controle dessas regiões por parte dos interesses mercantilistas europeus. O processo de nomeação e renomeação realizado pelos europeus no contexto de conquista expressa o quê? A valorização da natureza. Não, se valorizasse a natureza, o nome viria em função deste elemento e não do domínio europeu. B. Desejo de estabelecer comunicação com os indígenas, uma vez que a busca pelo controle, não. Desejo de dominar, de subjugar, né? Não necessariamente comunicar, né? É esse o propósito aí dessa nomeação. Tomada de posse do Novo Mundo, uma vez que renomear era impor aos povos indígenas os signos culturais europeus. Perfeito. Grande parte das nomenclaturas, inclusive, de expressão religiosa. Gente, tranquilaço, a letra C é ótima, alternativa correta. O caráter sagrado da América, uma vez que, afora considerados europeus, o paraíso terrestre em virtude da bondade. Não. A imposição de valores religiosos europeus. Cuidado. Letra E. A necessidade de orientação geográfica, uma vez que o ato de nomear permitia criar mapas para futuras... Não, o que se permite criar mapa é a ação da confecção, né, daquelas cartografias, né? Então, não necessariamente pelo ato de somente nomear, né? Então, vamos marcar na questão 22, questão muito interessante, pegada de Enem mesmo. Resposta certa, letra C de casa. Então é isso, a 22 já foi, a 33 eu já acabei de responder, chama a 39. Eu considero a 39 uma das questões de um nível muito interessante, né? Que não necessariamente vai ser a questão mais difícil, porque isso é muito relativo, né? Até porque vocês do nosso curso formam um espaço amostral de alunos que têm um nível um alcance de resolutividade muito alto das questões, até porque as discussões são feitas em sala, aprimoradas, né, praticadas nas baterias, então é diferente de um espaço amostral Brasil, né? Mas um nível muito bom dessa questão. Poucos aspectos da vida colonial americana permaneceram intocados pela mineração. Ou seja, muita coisa tinha relação com a atividade mineradora. O Novo México permaneceu uma área pouco povoada, pobre e negligenciada do Império. Em grande parte, porque não revelou fontes importantes de metais preciosos. Entretanto, o mesmo Novo México dependeu muito da mineração para a sua existência, encontrando um mercado de produtos animais e vegetais nas vilas de Prata do Norte da Nova Espanha. Então, olha só. Aqui está mostrando que mesmo que uma dada região não tenha sido tão próspera com a questão do ouro, dos metais, de alguma forma elas eram interferidas pela dinâmica. Olha só, de novo, o Novo México permaneceu área pouco povoada, pobre e negligenciada porque não revelou fontes de metais. Mesmo assim, dependeu muito da mineração. Por quê? Porque tinha um mercado importante, valorizado de animais, vegetais nas vilas, ou seja, tinha uma interseção comercial de abastecimento importante. O excerto refere-se à exploração das riquezas americanas pela Espanha, identificando a atuação de um centro dinâmico integrador de regiões produtivas do espaço colonial. Perfeito a letra A. Maravilhosa a letra A. Esse centro dinâmico era o centro de prospecção de metais preciosos que articulava vários outros espaços da colonização com abastecimento comercial. Muito boa a letra A. Aliás, foi o que aconteceu também no Brasil, né? A descoberta da mineração gerou uma integração do território colonial, só que lá no Brasil, no caso nosso, no século XVIII. Na América Hispânica, um pouco
antes, né? Letra B, a igualdade das atividades econômicas do ponto de vista de rentabilidade. Óbvio que não. Até porque, pelo ideal metalista, a rentabilidade maior era a questão da mineração. A aplicação de políticas econômicas liberais pelo governo metropolitano. De jeito nenhum. O controle exploratório colonizador é uma política econômica mercantilista e não liberal. Cuidado. A independência política das populações ameríndias nos perímetros de agricultura tradicional. De jeito nenhum. Grande parte desses povos ameríndios eram subjugados e escravizados. A predominância da mão de obra assalariada nos setores econômicos. Não, predominância do trabalho escravo, meu amigo. Escravo, beleza? Então vamos marcar aqui a letra A como nossa. Embora assim, boa parte das outras alternativas ajudaram para você simpatizar, para você flertar com a letra A, né? Beleza, gente? Então a 39 foi, chama a 41. A minha 14ª questão do simulado. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto que concedia a essas convenções qualidade de instituições públicas, né? Lembre das assembleias, ou seja, que no espaço da polis, o que era a polis? Era uma comunidade de cidadãos, né? E que as leis comuns nasciam pela convenção destes, em que eles confrontavam suas ideias e assim o que se fosse decidido ganhava força institucional, virava lei, né? O bom exercício político no contexto, nesse contexto da discussão, né, do debate público, pressupunha o exímio, a expertise, a boa dominação de quê? Da atividade comercial, da expressão artística, da atividade físico-militar, da oratória ou da imposição bélica? Fica claro que aqui estamos falando da oratória, do discurso, da capacidade de convincência, da intelectualidade tão exaltada no mundo grego, né? Então falamos muito, inclusive, do princípio da isegoria. Eu poderia ter, ao fazer essa questão, eu poderia ter ido por esse lado, né? Pedir para o aluno a relação com o princípio da isegoria, né? Da igualdade dos cidadãos à fala, à oratória, né? Pois bem, resposta certa, questão mais simples, né? Mas muita cara do Enem. Letra D. Show! E a minha 15ª questão, que é a 42, diz assim: a obra do Marquês de Pombal, realizada ao longo de muitos anos, representou um grande esforço no sentido de tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no relacionamento metrópole-colônia. A reforma combinava o absolutismo ilustrado com a tentativa de uma aplicação consequente das doutrinas mercantilistas. Essa fórmula geral se concretizou com uma série de medidas no Brasil, como a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Galera, aqui uma questão sobre as medidas pombalinas, né? Então, a administração portuguesa visando se tornar mais eficiente e aprimorar a capacidade do relacionamento da metrópole sobre a colônia e, claro, sua exploração. Então, o Pombal, ele via uma necessidade de uma modernização mais racional e técnica sobre essa relação, né? E acabou resultando em medidas importantes como a criação da Companhia Geral de Comércio. De acordo com as concepções mercantilistas de Pombal, a referida companhia tinha como objetivo desenvolver a região norte, atuar ali, né? Grão-Pará e Maranhão. E aí, o que é que isso se conecta? Coibindo o contrabando de metais preciosos para garantir a eficácia da política metalista do Império Português. Gente, não era a região norte o maior foco de interesse da questão do ouro. Era no sudeste, né? B. Incentivando a substituição do trabalho escravo pela mão de obra assalariada, tendo em vista a alta dos preços dos escravos. Não. Nenhuma relação com isso. Permitindo a instalação de manufaturas de tecidos de algodão para diminuir... Olha, o que está na letra C, houve sim a permissão de manufaturas,
mas isso não está vinculado à ação da criação da companhia, né? Cuidado. Letra D. Estimulando a livre concorrência entre os produtores locais para muitas vezes se estabelecia monopólios de comercialização e não livre concorrência. Afinal, se trata de uma política mercantilista. Cuidado. Letra E. Oferecendo preços atraentes para as mercadorias produzidas para serem transportadas com exclusividade nos navios da companhia até a Europa. Muito boa, letra E. Tanto transportar produtos da colônia, como, né, também deter monopólio da Europa para o Brasil a preços muitas vezes extorsivos, né? Preço atraente para levar, preço, né, não muito atraente para importar. Então, gente, 42, alternativa correta, letra E, para você marcar. Esta foi a nossa última questão, né, de história do nosso simulado. Agradecer aqui a você que esteve comigo nesse vídeo, participando, discutindo, né, as possibilidades de cobrança das questões. Espero que vocês tenham aproveitado e dizer que nós vamos no gás total, nós vamos avançar, usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis para uma preparação muito forte, muito potente. Nós acreditamos no potencial de cada um de vocês. Temos certeza que vamos chegar e chegar bem para lá no início de novembro arrepiar. Uma prova maravilhosa, né, com aquilo que você necessita para a tão sonhada vaga. Nós sabemos das dificuldades, dos desafios, o quanto que vocês desgastam, investem, empenham, se entregam nessa missão, nessa jornada, por mais variados prismas, né, que apareçam, que muitos de vocês compartilham conosco, as dores, as lutas, os dilemas, os desafios, as decisões que não são nada fáceis, como conciliar, né, os desafios de cada um. E é por isso que, ao fazer um serviço como esse, nós temos a obrigação de entregar a cada um de vocês o melhor que podemos. E creio que estamos nessa rota. Beleza? Grande abraço, professor Lucas Donato, e muita coisa boa aí no segundo semestre, no módulo 2. Acompanhe, fique ligado. Valeu, galera. Até a próxima.